Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet também. Vamos retomar a leitura da mensagem à era de Éfeso. No último culto, lemos das páginas 80 a 82. Vamos fazer um pequeno resumo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No último resumo, falamos um pouco sobre a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Vimos que na Bíblia, a árvore representa pessoa. Árvores representam pessoas. E vimos também que a pessoa da vida, a fonte da vida é Jesus Cristo. Então Ele, Jesus, é a árvore da vida, Ele é a pessoa da vida. Mas, assim como a árvore da vida é uma pessoa, aquela árvore da ciência do bem e do mal que estava no jardim também é uma pessoa. Ali no jardim haviam duas árvores: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Se a árvore da vida era uma pessoa, a árvore da ciência do bem e do mal também deveria ser. Ali no jardim do Éden estavam o justo e o maligno, lado a lado. Como diz em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, falando de Lúcifer, falando de Satanás: estavas no Éden, jardim de Deus. Assim como Jesus estava no Éden, a árvore da vida estava no Éden, Satanás, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do arrazoamento, também estava. E ele era uma pessoa. Através disso, podemos ver a verdadeira revelação da semente da serpente. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. E o irmão Branham diz que ela foi seduzida pela serpente. E quem era a serpente? O irmão Branham diz: era um animal próximo do homem, o mais próximo que havia do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, falando da serpente, diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente era o mais astuto dos animais, era o mais esperto e o mais inteligente dos animais. Hoje, o que mais se aproxima disto é o chimpanzé. Mas entre o chimpanzé e o homem havia algo, e esta era a serpente. Por isso que hoje os homens procuram o chamado elo perdido, que é aquele ser que está entre o chimpanzé e o homem. Mas Deus cuidou disso. Aquela serpente que antes podia raciocinar e falar, bom, não poderia ser uma cobra, porque cobra não fala, como as pessoas desenham sobre o livro de Gênesis. Não, podia raciocinar e falar, tanto que convenceu a Eva a cometer o pecado e a descrer da palavra de Deus. E também ela andava ereta, ela andava em dois pés. E você vai dizer: mas aonde que isso se encontra na Bíblia? Onde diz que a serpente andava em dois pés? É muito simples, porque após a queda houve uma sentença para o homem, que era trabalhar e do suor do seu rosto viver. Houve uma sentença para a mulher, que era servir o seu marido e ser submissa a ele. E houve uma sentença para a serpente, que era rastejar. Ora, se ela já rastejava, então por que seria uma sentença? Não, ela andava de pé. E a sentença dela foi
rastejar. Então vemos que essa serpente era algo muito próximo entre o chimpanzé, muito próximo do homem, estava entre o chimpanzé e o homem. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus disse que poria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Veja, esta revelação, este ensinamento que o irmão Brana trouxe, não é como a trindade. A palavra trindade você não encontra na Bíblia, mas semente da serpente, sim, porque Gênesis 3,15 está dizendo que a serpente tinha uma semente. E sabemos que a semente da mulher foi Cristo. A Bíblia estava profetizando a vinda de Cristo, a qual era a semente da mulher. E se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, então a semente da serpente deveria vir no mesmo padrão, deveria ser da mesma forma. E a semente da serpente não teve participação de homem, mas sim de um animal, pois a serpente não era um homem, por mais próximo que fosse, ainda era um animal. Em Lucas capítulo 12, versículos 26 e 35, você pode ver essa manifestação fisicamente desse varão humano, que não nasceu através de intervenção humana, através de sexo, através de homem, e este foi Jesus. E se a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em forma humana, então a semente da serpente deveria ser também a forma pela qual Satanás entraria literalmente na forma humana, pois Satanás é um ser criado e é um ser espírito. Então ele não poderia adentrar a raça humana sendo um ser espírito. Assim como Deus, sendo espírito, teve que se fazer carne para adentrar a raça humana, do mesmo modo, Satanás achou um caminho através da serpente de injetar a sua semente, os seus filhos, neste mundo. E por isso que Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, diz que Satanás é a antiga serpente. Ele é a antiga serpente que estava no jardim. Ele seduziu Eva e através daquilo pôde introduzir a sua linhagem na terra, fisicamente. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura de onde paramos. O irmão Bruno, continuando falando sobre a semente da serpente, ele diz: antes mesmo que Adão tivesse conhecido carnal, antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento primeiro que ele. E o que nasceu disto foi Caim. Caim era nascido, gerado do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 12. O Espírito Santo em João não poderia, num lugar, chamar Adão de maligno, pois isso é o que ele seria se tivesse gerado Caim. E em outro lugar chamar Adão de filho de Deus, o que ele era por criação. Lucas capítulo 3, versículo 38. Caim veio a ser um caráter como seu pai, um causador de morte, um assassino. Seu completo desacato a Deus, quando encarado pelo Todo-Poderoso em Gênesis capítulo 4, versículos 5, 9, 13 e 14, mostram como sendo de características completamente inumanas, aparentando até a uma confrontação de Satanás, aparentando até sobrepujar qualquer relato que temos na Escritura concernente a uma confrontação de Satanás por Deus. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei.
e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? E o irmão Branham diz: note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato dos nascimentos de Caim, Abel e Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal através de Adão. Isso é o irmão Branham dizendo. Uma vez que a Bíblia é a exata e perfeita palavra de Deus, isso não é um erro, mas um testemunho para a nossa iluminação. Uma vez que 3 filhos nasceram provenientes de 2 atos de Adão, você fica sabendo positivamente que um desses 3 não era filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos gêmeos provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos, com a concepção de Caim um pouco antes da de Abel. Veja aqueles gêmeos novamente, um tipo perfeito, como sempre. Para aqueles que pensam que isso não é possível, saiba que os registros médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos que eram de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados, e não apenas isso. Mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro preto. Ela admitiu que tinha um amante negro. As 2 concepções foram espaçadas cerca de 3 semanas. Em Belmont, Texas, em 1963, novamente os registros apresentaram um nascimento múltiplo no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias, e na realidade tantos, que a mulher quase morreu juntamente com o filho em trabalho de parto. Agora, por que isso tem que ser assim? Por que foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus, o lugar de repouso de Deus, o Espírito Santo. Era o homem o templo. Atos capítulo 7, versículos 46 a 51. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disso todo o tempo. Ele também quer habitar no homem assim como Deus o faz, porém Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pôde e não pode fazer isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queria fazer foi entrar na serpente no Éden, assim como ele entrou através de espíritos malignos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para atingir seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva. Ele a seduziu e através dela Satanás teve vicariamente um filho. Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim
era do maligno. Ele era. Agora eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe que pode se tomar as células embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos? Então as células da tireoide irão diretamente para a tireoide humana. As células do rim irão diretamente para os rins humanos. Você percebe que estupendo isto é? Alguma inteligência guia aquelas células animais exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e reproduzir. Isso tem sido tentado. Mas lá atrás no jardim essa intermistura aconteceu de fato e a afinidade química que ainda existe prova isto. Porque lá atrás no Éden a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem. Era quase homem. Satanás tirou proveito das características físicas da serpente e usou-a para enganar Eva. Depois Deus destruiu esse padrão da serpente. Nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas a afinidade aí está. Paramos na página 84 da mensagem à era de Éfeso. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.